Gravando! Olá, está começando mais uma edição da Bit Ciência. Neste programa de número 41, nós vamos falar sobre como uma língua pode nos ligar profundamente à nossa própria história. A Bit também vai trazer uma matéria sobre as vacinas contra o perigoso vírus do HPV. Além disso, vamos mostrar o andamento de uma pesquisa feita pela UF que mostra como o impacto do desastre em Mariana ainda pode ser devastador. Então se acomode bem e espere a vinheta, porque a Bit Ciência está no ar. O Brasil acabou de acompanhar muitas manifestações e comemorações que marcam o dia 20 de novembro, que é Dia da Consciência Negra. E apesar de, infelizmente, ainda estarmos muito distantes de sermos uma democracia racial, cada vez mais os negros e negras do nosso país redescobrem a importância de conhecer a cultura africana para resgatar a própria identidade. É um movimento que abre muitos caminhos, inclusive o aprendizado das línguas desse continente gigante e belo que é a África. E a UF está dando uma contribuição. O ProLen, que é um curso de línguas da UF aberto para toda a comunidade interna e externa da universidade, iniciou no segundo semestre de 2017 o ensino do Iorubá. Essa é uma língua que no Brasil é falada principalmente em ritos religiosos. Mas agora o interesse de jovens e pessoas das mais variadas idades se amplia, como vimos no ProLen. Um dado interessante desse curso na UF é que o professor é o príncipe Abubakar. Príncipe? Sim, príncipe do Benin, na África. Agora eu fui ainda mais curioso. Calma que a gente foi lá conversar com ele e descobrimos que esse curso vai muito além do idioma. Roda a matéria. Abadá, acarajé, iemanjá, axé. Tenho certeza que você já ouviu pelo menos uma dessas palavras. Mas o que talvez você não saiba é que elas vêm do mesmo idioma, o Iorubá. Ele é falado principalmente na Nigéria, Benin, Togo e Serra Leoa. E do Brasil, esse idioma está mais próximo do que se imagina. O Iorubá é uma das línguas que, desde o século XIX, tem uma presença muito forte na cultura afro-brasileira e, consequentemente, na cultura brasileira. É o idioma dos cultos religiosos de origem nigeriana, iorubana, mais precisamente, o candomblé. Então, o Iorubá é falado dentro do candomblé. Aquela língua que você vai no terreiro de candomblé e não entende o que eles estão falando ou cantando, aquilo é o Iorubá. Buscando ampliar o conhecimento sobre esse idioma, o Programa de Línguas Estrangeiras Modernas da UF, ProLen, deu início ao curso de Iorubá no segundo semestre deste ano. Eu acho que o que aproximou a maioria das pessoas aqui na sala para aprender a língua foi a religião. Foi a religião. Eu, por exemplo, também tive essa aproximação com a língua através disso, acho que a maioria das pessoas da sala. Então, acho que para isso se espalhar para outras pessoas que não têm tanto contato com a religião, é importante. Bom, eu descobri o curso através de amigos, né? Amigos que já conheciam alunos daqui da faculdade, e através dessa informação de uma amiga que ela me convidou, que ela sabe que eu gosto muito, né, sobre a cultura africana, também tenho muito interesse devido à minha religião, né? E a gente tem a necessidade de querer conhecer um pouco mais, aí aproveitei e criei um espacinho, né, na minha agenda, que já é bastante cheia, mas graças a Deus consegui a oportunidade de fazer o curso. Com o professor do Benin, Abubakar Traoré, os alunos não aprendem somente uma língua, mas também uma cultura. Além da gente aprender a língua Iorubá, o professor fala muito sobre a história, a lenda dos orixás, a história deles. A gente aprende música também, então eu acho bem legal isso. Eu gosto, sei lá, tem aula que ele ensina sobre Exu, aula sobre Ogum, e eu adoro esse tipo de coisa, então eu fico muito feliz que não seja só a língua. Eu explico o vocabulário, o verbo, a conjugação, tudo isso aí, entendeu? História, Itan, que a gente chama Itan, história. Isso que é muito primordial para o povo. Não é só para chegar aqui só para falar sobre Iorubá, não. Não. Por exemplo, eu ensino a cantar. Eu explico o que eles estão cantando. Você está num casa de candomblé, um terreiro, entendeu? Você tem que saber o que você está cantando. Segundo o professor de antropologia, o ensino de Iorubá
contribui para o reconhecimento da cultura afro-brasileira, pois para ele, aprender um novo idioma vai muito além do que falar uma nova língua. Que a língua ela tem um papel muito importante que é na produção da identidade, né? Estou aqui falando, eu sou muito o tom de voz, o jeito de eu falar, né? Tudo que me faz aqui colaborar com a minha fala, os meus gestos, as minhas expressões faciais. Tudo isso vem junto com o idioma. E a mesma coisa o Yorubá. Para falar um idioma, tanto quanto o Yorubá como o alemão, o inglês, o espanhol, o português, a gente vai ter expressões gestuais que vêm junto com a própria maneira com que falamos aquela língua. A linguagem não é só falada, ela é a forma de comportamento que adotamos para estar presente no mundo. O ensino da língua traz elementos como a religião, que contribuem para a recuperação da memória de um povo que teve sua história apagada por séculos. Você ter o ensino de uma língua que veio da África diretamente, com um professor que veio da África, é muito bom, porque a gente não aprende nada de lá. Em momento nenhum no ensino básico a gente aprende sobre a África. A gente aprende que os europeus foram lá, destruíram tudo e foram embora. Não existe só a América, a Europa e a Ásia, existe também a África. Ela está ali, ela é rica em cultura, ela tem riqueza. É por essa riqueza de cultura vinda de diversos povos que o africano tem como capacidade natural o plurilinguismo. Eu falo 16 línguas. Eu falo Yorubá, francês, tem várias. Às vezes eu também misturo tudo. Eu falo árabe também porque eu sou muçulmano. Às vezes eu falo assim com minha família, eu misturo a língua. Mas a língua mais complicada para mim é português, porque é muito complicado. No dia 20 de novembro, foi comemorado o Dia da Consciência Negra, data da morte de Zumbi dos Palmares. Por isso, o curso de Yorubá no Prolem é ainda mais notável, por causa da sua contribuição no resgate da história afro-brasileira e da cultura do continente africano. Um continente que tem uma memória que, se demonstrada para a população, só engrandeceria essa população negra, a tiraria dessa situação de baixa estima. Ela precisava acreditar que ela tem uma história assentada em ancestrais que construíram o planeta Terra, que construíram as grandes obras civilizatórias da população. Ora, por isso é que não é, de maneira nenhuma, facultada a essa população o acesso a essa informação. Você imagina empoderar 54% da população, o que isso pode significar? É o que propõe um dia dedicado à consciência negra, que representa as lutas e conquistas de uma população que busca até hoje por representatividade e igualdade social. São países menos favorecidos dentro do sistema, é verdade, mas não são menos países por isso. Tem que ser conhecido, tem que ser falado, entendeu? E o Yorubá, ele veio para a UF, graças a Deus, eu espero que apareça em todas as universidades federais e particulares que tiver. O curso traz para os alunos não só o conhecimento de uma nova língua. Quando eles saem das salas de aula, levam consigo a consciência de uma ancestralidade pouco valorizada, além de passarem a ser mais um ponto a favor da diversidade religiosa. Também com isso, eu vou aprendendo a importância dessa junção de etnias, de força, né? De saber da importância e também fazer os outros entenderem que não precisa caçar, que não precisa brigar, e sim só entender, porque é bonito, união, né? Eu acho que veio para unificar, a função é unificar e não dividir e não ter desigualdade, sim unidade. Realmente, o ensino de Yorubá é muito importante para os brasileiros não só entenderem e amarem suas origens, mas para todos nós vivenciarmos no cotidiano a amplitude e diversidade desse planeta tão especial que é a Terra. E por falar em maravilhas, é hora também de lembrarmos o quanto a ciência pode ser maravilhosa. E uma área que sempre as boas notícias são bem-vindas é a da saúde. E a melhor saúde é o resultado da prevenção, que rima com vacinação. E uma das campanhas de vacinação que tem uma importância especial é a realizada contra o vírus do HPV. É muito especial mesmo, já que esse vírus atinge cerca de 41% da população brasileira e inclui homens e mulheres entre suas vítimas. Esse número gigante e as consequências do vírus estimularam vários projetos de combate à doença. Um deles se desenvolveu aqui na UF. Exatamente. O setor de DST da universidade desenvolveu um projeto inovador que foi fundamental para estimular o ramo das pesquisas sobre o tema. Acompanhe na matéria.
Estima-se que 80% das pessoas algum dia já entrou em contato com o papiloma vírus humano, ou HPV. Essa é a doença sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo e apresenta mais de 150 tipos de vírus espalhados por diversos países e presentes na raça humana há muito tempo. Eles são muito antigos, estão aí há muitos anos com a gente. Então, o 16 é um vírus oncogênico associado lá à Europa, o 18 também é oncogênico associado à África, o 66 lá é oriental. Então, tem essa variação normal, mas também existe alguma variação relacionada à quantidade de pessoas com HIV, que permitem a multiplicação de tipos pouco comuns, e aos hábitos sexuais também da população. Então, isso vai influenciar em quais tipos estão circulando e quais doenças estão aparecendo. E foi pensando nessa situação que foi desenvolvida em 2006 na Austrália uma vacina que pretende prevenir a infecção desse tipo de vírus. Temos uma bivalente que visa gerar proteção contra os 2 vírus mais frequentemente associados a câncer genital. Enquanto que a segunda vacina adotada pelo nosso Programa Nacional de Imunizações é uma vacina quadrivalente, que cobre, então, 2 tipos associados a lesões benignas, né, as verrugas genitais, e os 2 tipos associados a câncer. A vacina é comercializada no Brasil desde 2007 na rede particular e, em 2014, passou a ser adotada também na rede pública, onde é oferecida até hoje para meninas de 9 a 15 anos, meninos de 11 a 15 anos e portadores de HIV, homens e mulheres de 9 a 26 anos. Entretanto, o Ministério da Saúde vem enfrentando dificuldades para atingir o número esperado de aplicação das vacinas. Houve um abandono muito grande, está tendo uma resistência muito grande. Você imagina que você está dando uma vacina para uma doença transmitida sexualmente. Para meninas de 9 anos, tem muitos pais que rejeitam essa ideia ou desconsideram. Isso não é um problema. Quando chegar a hora, a gente pensa a respeito. Temendo o prazo de vencimento das vacinas, o Ministério da Saúde tomou a decisão de, em agosto desse ano, ampliar a faixa etária da aplicação na rede pública para homens e mulheres de até 26 anos. Tal iniciativa encontrou um motivador fundamental nas diversas pesquisas sobre essa vacina que existem pelo Brasil. E uma delas é feita pelo setor de DST aqui da UF. A gente usa estudos das próprias fábricas, de outros países. Então, cadê os nossos estudos, com os nossos, né, a nossa população? Então, a ideia é a gente conhecer aqui o nosso problema, né? O projeto inicialmente visava pesquisar meninos no Morro do Estado, em Niterói. Mas, com a alta sobra das vacinas, ele acabou sendo ampliado para os estudantes da UF do sexo masculino. Eu queria pesquisar os meninos, as meninas, a rede pública já faz o trabalho, as clínicas já fazem o trabalho, mas os meninos não. Tanto que os meninos só foram incluídos no calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização agora. E nós fomos um dos grupos desse Brasil que brigou muito pelos meninos. Entretanto, mesmo o HPV sendo uma doença que afeta cerca de 72% dos homens, o Dr. Mauro Romero Leal aponta não ter conseguido atingir o número esperado do público masculino. Não é bem explorado as outras doenças causadas por HPV, pode ser câncer de garganta, câncer de pênis, câncer de ânus, e aí ficou muito carregado para meninas, e os meninos não chegavam. E aí eu vi que ia ter uma sobra de vacina muito grande. A partir dessa sobra, o setor resolveu ampliar a vacinação também para o público feminino, mesmo assumindo o risco de serem criticados por essa iniciativa. E a gente dizer, olha, eu tenho uma dose, vamos tentar fazer a segunda dose, mas eu não tenho. Jogamos claro. E a coisa rolou. Houve um boom, veio menina dar com pau, fila, e aí acabamos com o estoque. O setor de DST garante estar aplicando a segunda dose em todos que tomaram a vacina no primeiro semestre do ano. A vacina ela foi construída para ser usada numa faixa etária, então dificilmente o governo vai bancar para ela ser usada numa faixa etária não recomendada, e é uma vacina muito cara, né? Então fica mesmo mais para as crianças mesmo. Infelizmente é isso que temos. E sempre que a gente conseguir doação, a gente vacina também.
Muito interessante esse projeto. Sempre é bom ver o avanço da ciência contribuindo para uma melhor qualidade de vida. É verdade. Um outro exemplo da contribuição da ciência para a sociedade é uma pesquisa feita pelo Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais, aqui da UF, que busca mostrar até onde o desastre de Mariana ainda pode ir. Ainda pode ir? Mas já está tão terrível agora? Pois é, infelizmente as consequências se estendem por um longo prazo, como você pode ver na matéria a seguir. Dá só uma olhada. As ações do homem na Terra já causaram diversos impactos no meio ambiente. Enchentes, furacões e o aquecimento global são alguns exemplos de como o ser humano tem sua parcela de culpa, mesmo que indiretamente. Por isso é importante investigar o que pode ser feito para amenizar os estragos, além de evitar que prejudiquemos ainda mais o nosso planeta. A ciência faz a sua parte através de projetos como o LARA, o Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais aqui da UF. Atualmente, o laboratório pesquisa as consequências do desastre de Mariana, um dos maiores da história do país. É o maior acidente da América Latina, né? Provavelmente tem potencial para ser um dos maiores do mundo. Em 2015, uma das barreiras da Samarco, mineradora controlada pela Vale, cedeu à pressão do rio e levou a lama do minério abaixo. A água do Rio Doce e de seus afluentes foi aos poucos se contaminando, além de secar completamente algumas regiões pelo endurecimento da lama. João Paulo Felizardo é doutorando do projeto e um dos responsáveis pelas pesquisas na costa do Espírito Santo, uma das áreas afetadas pela dispersão da lama contaminada. Então, acho que para a gente pensar no social, a gente tem que primeiro pensar no ambiental, né, e ver quais são os resultados desse impacto. O que acontece hoje é que as pessoas não podem pescar e vender. O nosso objetivo é justamente esse, né, fornecer dados para que essas decisões sejam embasadas em resultados científicos confiáveis. Hoje, quando você vai em períodos pós-estiagem, né, sem muita chuva, você consegue até ver regiões que foram diretamente impactadas com água translúcida. O problema é que no primeiro indício e sinal de chuva ou atividade no fundo da praia, do sedimento, você vê que a lama que sobe não é uma lama normal. As pessoas mostraram pra gente, cara, e sobe uma lama vermelha, muito diferente do natural. Muitos tinham no Rio Doce a principal fonte de renda. Para os moradores da região, a incerteza significou um prejuízo enorme nas suas vidas e ainda causa muita desconfiança. Vale ressaltar que muitos dos atingidos pela tragédia ainda não foram indenizados pelos responsáveis. Assim que aconteceu a tragédia de Mariana, a gente foi alertado que chegaria até o Rio Doce. Então a gente já ficou meio alarmado, o pessoal estocou água, quem tinha dinheiro comprou água, né? E a gente ficou 2 semanas sem água na cidade, porque o Rio Doce abastece a cidade e ele estava completamente imundo, estava fedendo muito, cheiro de peixe morto, porque tinha muito peixe morto. Quem mora principalmente na ilha, é o bairro que eu moro, que é completamente rodeado pela água, aí ficou com muito cheiro, muito fedorento. Na época foi o que mais afetou, cheiro e a falta de água, obviamente. Hoje o pessoal ainda não tem confiança na água. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é o SAI, eles garantem que eles trataram a água, que está potável, que o pessoal pode beber, que o pessoal pode usar para cozinhar. Só que a população não acredita, a população ficou muito incrédula, sabe? Por causa de todas as pesquisas que falavam dos metais da água. Então, todo mundo compra água mineral. Assim, quem tem condição financeira compra água mineral, sabe? Uma das principais atividades econômicas da região é a pesca, que foi totalmente prejudicada pela lama. Em questão da alimentação, do consumo de peixe, eu acho que afetou mais os pescadores do que a população em si. A população, ela se acostuma a não comer o peixe, então compra de outros lugares, mas a questão do pescador ficou muito prejudicada. Quando o Rio Doce, né, ficou cheio de lama, mataram os peixes. Então, eles sofreram muito nesse sentido. Depois do acidente, a parte que foi mais... que vive ali, né, a costa Rio Doce, está vivendo embargos de venda de pescado, em Linhares, Regência, onde o pessoal coleta muito guaiamum para venda, está proibido e acho que tem uma multa, nos contaram, né? Não sei se é verdade, de R$5.000 para quem vende. Então, assim, o pessoal, eles tiveram que mudar a base, a atividade que era a base econômica lá, né?
Além do desastre de Mariana, o laboratório já contribuiu para diversas pesquisas. Fundado pelo professor e coordenador Roberto Meijicos há 17 anos, o Lara tem realizado projetos nacionais e internacionais. Nós começamos a estudar mudanças que estão ocorrendo na costa brasileira, na parte interior, e começamos a tirar dados até na Antártica. Então, nós somos um dos poucos físicos dentro do grupos de químicos, biólogos, geólogos que chegaram na Antártica. O projeto surgiu durante uma disciplina ministrada pelo professor quando 2 alunos foram coletar amostras de solo em Goiânia, na região onde havia acontecido o acidente nuclear envolvendo Césio-137. A partir daí surgiu o Lara. Um grupo de alunos, foi como fizemos literalmente uma vaquinha, um ratatá, e 2 alunos foram para Goiânia e foram tentar visitar os locais onde tinha acontecido o acidente de Goiânia. Eles voltaram, trouxeram amostras de solo e com a infraestrutura que a gente tinha aqui, nós analisamos e junto com o grupo produzimos um artigo de ensino voltado a trazer informações como que se poderia introduzir essa disciplina dentro de um curso de física moderna nas universidades e também no ensino básico ou no ensino fundamental. A partir dessa ideia, um dos alunos quis fazer mestrado comigo. E assim, nós voltamos de novo a Goiânia, fizemos já uma coleta de dados com maior quantidade, e assim nasceu Lara. Porque, para fazer essa análise, nós começamos a montar esse laboratório e, literalmente, os nossos instrumentos eram simples, as nossas blindagens eram feitas de sucata e começou a nascer a ideia disso. Na realidade, o Lara ele nasce primeiro com um nome e depois nós procuramos dar o que significava a sigla, porque nós buscamos o nome de uma criança que iria ser uma homenagem à Leide das Neves Ferreira, que foi a garota de 6 anos que morreu durante o acidente de Goiânia. E para quem duvida da necessidade da ciência na vida das pessoas, o resultado da primeira pesquisa do que viria a ser o Lara mostra a importância de projetos como esse. E dentro daquilo, esse aluno fez o mestrado e uma das conclusões que a gente teve das análises de lá era que um dos locais onde ocorreu o acidente de Goiânia, ele tinha que ser refeito o processo de descontaminação. Os nossos dados tiveram impacto, nós procuramos a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, fizemos na espécie de uma denúncia, e isso, em 2001, a gente conseguiu que o único lote em que foi liberado novamente para moradia, que se tornou novamente um ferro velho, que ele foi o único local não concretado durante o acidente. Daí, com a visibilidade que a gente começou a ganhar com Lara, nós começamos a estudar, utilizando Goiânia como um laboratório a céu aberto, nós começamos a estudar o impacto da radiação no meio ambiente para um local que tivesse acontecido um acidente. E nisso nós fomos migrando para uma área que se chama radioecologia. No caso de Mariana, os impactos são vistos por toda a extensão do Vale do Rio Doce, chegando inclusive ao mar. Por isso que a pesquisa do Lara se concentra na foz dessa baía hidrográfica, que é uma das maiores do país. Ela alcançou a costa e essa mudança no fundo do mar, o fundo do mar ele é cheio de vida, né? Tem muitas atividades, processos biológicos, animais, e essa lama chegando lá, ela pode ter dizimado a priori ali a região da foz e pode ter impactos diretos na região costeira adjacente, da costa do Espírito Santo, Bahia ou mais aqui para o Rio de Janeiro. Muitas imagens aéreas já circularam pela internet onde conseguimos ver a grandeza do estrago causado. Mas o problema é ainda maior e só através de pesquisas como essa, o resultado do descaso de empresas e autoridades pode ser compreendido. A resposta mais imediata que a gente teve foram com imagens de satélite. Então, tem até uma galera na UERJ que trabalha com isso, e eles estão avaliando a dispersão com imagem de satélite. O único problema desse estudo é que você tem uma imagem, né, e a pluma, só que você não tem a real dispersão, você tem uma ideia da dispersão. E
em termos de potencial e até onde isso vai, se continua desconhecido. Pois é, como vimos, além da morte de tantas pessoas, da morte das águas, dos peixes e de tudo que a gente sabe que vem acontecendo em Mariana, especialmente a dificuldade que os sobreviventes estão passando sem poder voltar para as suas casas e sem receber a devida indenização da empresa, entre outros absurdos, os impactos ambientais não acabaram. E o que a ciência está tentando fazer é descobrir como diminuir o tamanho da tragédia em termos futuros. É difícil, mas esse também é o papel da ciência. Procurar consertar os problemas que o homem e esse sistema econômico pautado pela exploração sem limite das riquezas naturais tem provocado. Tarefa complicada, mas é bom a Bit Ciência poder divulgar que a universidade pública está fazendo a sua parte. Apesar dos grandes cortes de verba que o atual governo federal promoveu na área científica, colocando em risco décadas de pesquisa e esforço de tantos cientistas. E o pior, é um esforço que só foi possível graças a todos os brasileiros que pagam os impostos em dia, trabalham duro e são os beneficiados direto pelos resultados dessa pesquisa. É isso aí. Mas agora é a hora da despedida. A 41ª edição da Bit Ciência acaba por aqui. Siga os nossos perfis no Facebook e no Instagram, porque aí você vai ficar por dentro de todas as nossas atividades. Então até a próxima. Tchau!